Olá, sejam bem-vindos novamente. Estamos aqui, recomeçando aqui o nosso terceiro módulo das disciplinas espirituais, trabalhando agora o nosso crescimento na oração. Então, oração é um tema maravilhoso, um tema extraordinário, que nós cristãos necessitamos crescer, avançar em Deus. E assim como nós crescemos no entendimento, no conhecimento e na prática da palavra de Deus, nós desejamos também, através desses estudos, crescer e avançar na palavra de Deus. No nome de Jesus, nós vamos estar avançando, nós estaremos crescendo juntamente com os irmãos na oração, estudando. Eu quero passar para vocês aqui rapidamente como que vai ser, assim como a gente tem falado do nosso curso, como que vai se dar esse curso, meus amados irmãos. Então, nós vamos ter essa introdução aqui, né, esse estudo introdutório, e depois nós vamos ter 8 lições que vão seguir no entendimento aqui, vamos crescer então na nossa vida de oração. E nós vamos usar como base do nosso estudo um livro maravilhoso chamado Jesus Ensina-nos a Orar, de uma autora chamada Hope McDonald. Esse livro foi lançado pela editora Mundo Cristão e foi editado nos anos de 1976 e 1980. Então, esse livro, ele vai nos ajudar, então, juntamente com os nossos estudos, a crescer na nossa vida de oração. Então, a gente vai ter, a cada semana, na segunda-feira, nós vamos estar postando um novo vídeo do estudo, e você vai ter pelo menos aí umas 2 horas na semana para praticar nas tarefinhas que a gente vai estar passando para vocês. Lembrando que essas tarefas são muito importantes, amados. Então, essas tarefas, elas vão fazer muita diferença no aproveitamento desse estudo. Então, quero desafiar vocês a praticarem, assim como vão participar, não é? Vendo, ouvindo o nosso vídeo, que você possa também, paralelamente, fazer esses exercícios em sua casa durante a semana. Então, nesse encontro introdutório, a gente vai fazer um estudo panorâmico sobre nossa vida de oração e, basicamente, nós vamos estar trabalhando 2 campos da oração. Primeiro é a nossa oração particular com Deus e depois o nosso ministério de orar por outras pessoas ou por pessoas necessitadas. Então, a gente tem que entender como é que funciona a oração. A oração, ela está em nosso favor para que nós possamos ter relacionamento com Deus, e a oração também serve para que nós possamos interceder, orar por outras pessoas que estão passando por algum tipo de necessidades. A gente vai trabalhar uma definição da oração, e a definição que a gente vai trabalhar é a seguinte: a oração é comunicar com Deus, é o falar com Ele, é o ouvir dEle, em forma de diálogo. Ou seja, essa definição, ela vai trazer 4 palavras básicas aqui, que vai nos ajudar a crescer na oração. Primeiro, a comunicação. A oração tem a ver com comunicação. Quando uma pessoa, ela entende de forma certa o que a primeira pessoa está querendo dizer, ou seja, alguém fala e a outra pessoa compreende isso, então houve aqui uma comunicação. Às vezes a gente fala, mas a pessoa que nos ouviu, ela não entendeu o que a gente falou. Então, se isso aconteceu, então não houve uma comunicação. O segundo ponto é falar com Deus e não falar a Deus. Falar com é diferente de falar a. Então, e falar com Deus inclui comunicar nossos pensamentos e os nossos sentimentos, e inclui também ser honesto, comunicando nossas dificuldades e também nossos medos, nossas dúvidas e frustrações e até mesmo a nossa raiva em algum momento. A oração também inclui ouvir
ouvir, você já parou para pensar? Você ouve a Deus durante as suas orações? Ele fala com você? Ele tem falado com você? É bem interessante quando a gente fala sobre isso no quesito oração, né? De ouvir de Deus, né? Em nossos cultos, a gente tem o hábito de ter silêncio, né? Me lembro que no último culto que nós tivemos, nosso irmão Gerson Lima, ele propôs um tempo de reflexão, e a gente às vezes fica meio que perdido quando a gente tem esse tempo para parar e para analisar se Deus está falando conosco ou não. Uma outra coisa sobre ouvir, como diz o Salmos 46:10, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então a gente precisa se aquietar na presença de Deus para ter a capacidade de ouvir de Deus aquilo que Deus tem. E vale a pena, queridos, ouvir o que Deus está falando. E mais, uma pergunta: se Deus está falando, será que vale a pena a gente anotar o que Deus está falando? Se vale a pena anotar o que Deus está falando, eu vou sugerir a você que sempre que você for no culto, leve um papel, leve uma caneta, para que você possa anotar, porque certamente, né, se você é como eu, né, daqui a pouco você não vai se lembrar mais daquilo que foi dito ali pelo Senhor. E também, por fim, a oração é um diálogo, e não dois monólogos, né? Não são duas pessoas falando, mas um diálogo, onde as pessoas conversam e entendem aquilo que está sendo falado. Por que a oração, querido, é tão importante? E o que nós perdemos se nós não tivermos uma vida de oração? Então, é muito interessante a gente pensar sobre isso, não é verdade? A oração é algo muito importante. A oração é algo que nos aproxima de Deus, que nos traz para perto de Deus. Então, se a gente não estiver em oração, se nós não tivermos um tempo de oração, certamente a gente vai perder muita coisa em Deus. Como eu havia dito, que a gente vai ter como base esse livro da Hope McDonald, Jesus Ensina-nos a Orar. No seu primeiro capítulo do livro, na página 10, tem um parágrafo que eu quero ler para você, que é bem interessante. Ela diz o seguinte: uma pergunta então persiste: o que é exatamente a oração? Será realmente tão complicada que os cristãos devem passar a vida inteira à procura dela? Ou nós é que a tornamos confusa? Algumas coisas que Deus queria que fosse tão bela, e justamente pela sua simplicidade. Gosto de pensar na oração como uma conversa entre dois amigos, que se amam e se entendem mutuamente. E através da oração, que vemos o amor de Deus e o seu poder operando em nossas vidas, bem como na vida das pessoas por quem nós oramos. Com o resultado, a oração nos torna mais vivos espiritualmente, sentimos novamente fome e sede de estar perto de Deus por mais tempo. A oração é a chave que abre a porta para um mundo inteiramente novo, um mundo vivido na presença atuante e consciente do Deus vivo, que se torna alicerce de tudo o que fazemos. Jesus Cristo morreu na cruz para tornar possível essa comunhão com Ele. E se a oração ela é tão indispensável, por que será que a gente ora tão pouco, queridos? Se a oração é uma coisa tão maravilhosa, tão importante, por que a gente ora tão pouco? Queria colocar algumas coisas aqui interessantes. Uma das coisas talvez que a gente nos faz orar menos é que nós acreditamos que podemos funcionar bem, independente de Deus. Pensamos que nossos esforços darão mais resultados que as nossas orações. Já pensou? Ou nós conhecemos pouco desse Deus que nós professamos.
Ou quem sabe, nós achamos que o fazer pode ser desligado do ser. Nossa cultura valoriza muito mais a ação do que a meditação. Concluindo então, queridos, o discipulado, no discipulado com Cristo, Cristo é o nosso ponto de partida, o nosso alvo e também o nosso caminho, segundo João 14,6 nos fala. Sem comunicação com Cristo, com Ele, na oração, em louvor, estaremos perdidos. Então, a primeira chave que eu preciso entender quanto à questão da oração, de ter uma oração poderosa em Deus, é ter um tempo diário com Deus. A minha primeira chave para ter uma oração poderosa em Deus é ter tempo com Deus. Você tem tido tempo na presença de Deus? Em média, quanto tempo você separa para estar na presença de Deus? 1 hora, meia hora, 15 minutos, 5 minutos? A segunda chave, tão importante quanto a primeira, para termos uma oração poderosa em Deus, é ter um lugar separado, sossegado, para que a gente possa orar sem interrupções. Você tem tido esse tempo e você tem tido esse lugar separado para você orar? Se você tem tido, glória a Deus. Se não tem, você poderia pensar em um lugar que você separaria para estar orando a cada dia na sua casa. Além de ter esse tempo e esse lugar para você orar em sossegado, uma terceira chave que a gente precisa, querido, é ter um plano de oração. Eu preciso traçar um plano, ou ter uma agenda de oração, não é? Você ter uma agenda de oração que começa na segunda e vai até no domingo, que você distribui. Nós passamos para vocês aí, dentro das tarefinhas, não é? Para essa introdução, esse modelo, né? Esse modelo aí de oração que você pode fazer, desse plano de oração. Então, dá uma trabalhada nele, né? E é por isso que quando a gente fala de um plano de aprender sobre oração, os próprios discípulos de Jesus, lá em Lucas capítulo 11, versículo 1, ele diz: mestre, ensina-nos a orar, né? Ele fala: Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus dá o Pai Nosso, e através do Pai Nosso nós podemos encontrar um modelo pelo qual a gente pode orar. Na próxima semana nós vamos ter um estudo específico que vai nos ensinar bastante quanto à oração do Pai Nosso, e a gente vai crescer com certeza em Deus na oração. Lá no livro da Hope McDonald, no final do capítulo 1, ela diz algo bem interessante que eu anotei aqui, eu queria ler para vocês. O único modo de aprender a orar, queridos, é orando. Podemos ler livros que já foram escritos sobre oração, mas enquanto por nossa iniciativa nós não resolvemos a orar, jamais a gente vai aprender a orar. E ela completa: vi essas palavras escritas em cima da porta de uma determinada biblioteca. Aquele que lê e nunca age é como um lavrador que ara a terra e nunca colhe nada. Então, uma das coisas que a gente viu aqui nessa primeira parte é que a gente precisa ter um tempo diário com Deus. A gente precisa ter um lugar sossegado para Deus, para estarmos orando. A gente precisa ter um plano de oração. E as duas últimas coisas que eu quero terminar esse tempo de devocional com vocês falando é que a gente precisa aprender a ouvir a Deus, e a gente precisa aprender também a ouvir uma pessoa necessitada, para que a gente possa orar por ela. Ou seja, aqui é o ministério
nosso de oração por aquelas pessoas que estão precisando ou passando por uma necessidade. E tem um personagem bíblico que nos ensina sobre isso, que é Moisés, e lá no capítulo 32 e 33 de Êxodo, tem uma experiência que eu vou falar de forma resumida para vocês aqui, que é bem interessante, que ele ensina, e ele fala algumas coisas a respeito que a gente faz, e é uma espécie de oração, né? Que você ouve a Deus, é como fosse um representante, né? Moisés, ele representava Deus diante das pessoas e representava também o povo diante de Deus nas suas orações. Lá no capítulo 32, para você ter uma ideia, depois você pode dar uma lida no texto para você entender, capítulo 32 de Êxodo, nos versos de 1 a 6, o povo peca e cai em grande problema. Nos versículos 7 a 10, Moisés vai ouvir a Deus a respeito disso, aqui falando sobre aquela questão do bezerro de ouro. Então nos versículos 11 a 14, Moisés fala com Deus, intercedendo pelo povo. Depois de 15 a 24, Moisés ouve o povo e verificando o que entendeu de Deus. Nos versículos 25 a 30, Moisés fala ao povo o que Deus estava falando com ele. E dos versículos 31 a 32, Moisés fala para Deus, concordando com ele, intercedendo pelo povo, identificando com o povo em seus pecados. Aí, os versículos 33 e 35, entrando no capítulo 33, versículos de 1 a 3, Moisés ouve a Deus novamente. E por fim, nos versículos 4 a 6, Moisés fala ao povo o que ele ouviu da parte de Deus, e o povo responde em arrependimento. Então, baseado nesse texto, dessa forma de intercessão de Moisés, a gente pode detectar aqui 6 passos interessantes que você pode usar para que você possa orar pelas pessoas necessitadas. E quais são eles? São 6 passos interessantes que eu vou falar de forma resumida para você. Primeiro, é uma entrevista que você precisa fazer ouvindo a pessoa necessitada. Segunda coisa é louvar a Deus, é entrar na presença de Deus. A terceira coisa é ouvir a Deus. Quarta coisa é pedir, né? Falando com Deus, intercedendo pela pessoa que está em necessidade. Quinto ponto, entrevistar a pessoa novamente, ouvindo a pessoa para saber se está caminhando corretamente naquilo que está no coração da pessoa. E por fim, dar um acompanhamento para essa pessoa. Então, entendendo de forma específica cada uma dessas partes aqui, a primeira parte da oração, que é a entrevista, 2 coisas importantes a gente precisa fazer antes de orar por alguém. O que a gente precisa? Primeiro, saber qual é a real necessidade, qual é o problema dessa pessoa e qual é a origem do problema dessas pessoas. Então, às vezes, as pessoas até compartilham os seus problemas, mas a gente não pergunta a elas como é que esses problemas surgiram na vida delas, o que poderia ter causado esses problemas na vida dessas pessoas, não é? Então, um segundo passo é o louvor. Falando sobre essa questão de a gente ouvir a pessoa, né? Às vezes a gente pensa assim na igreja, quando a gente vai orar pelas pessoas, a gente geralmente a gente pergunta alguma coisa para a pessoa, ou a gente já chega e já ora pela pessoa, né? Então, muitas vezes a gente ora sem perguntar. Se eu não pergunto, eu geralmente não vou orar de uma forma muito genérica. Seria muito diferente se eu perguntasse para essa pessoa, antes de orar por ela, o que ela deseja, ou se ela deseja receber oração, e se ela fala uma dificuldade, e tentar identificar de onde vem essa dificuldade, para que depois a gente ore por essa pessoa. Segunda coisa, é oração, essa adoração, entrar em Deus, não ser precipitado, e a pessoa acabou de falar, e você já começa a falar, e um monte de coisa antes de entrar na presença de Deus, de tentar entender aquilo que está acontecendo ali, para que você ouça de Deus, para que você entre nesse terceiro passo, que seria ouvir de Deus. Se você entrou em adoração, em conexão com Deus, o terceiro passo seria você ouvir aquilo que Deus está falando a respeito dessa pessoa e daquilo que ela está pedindo em oração, né? Então, como diz lá em João 5,19, né?
o próprio Jesus falando, ele diz: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão aquilo que ver o Pai fazer. Então, segundo aquilo que ele vê, não é? Tudo o que ele se vê, o filho também vai fazer de forma semelhante. Então, primeiro ouvir a Deus, para depois interceder por aquela pessoa. Então, e por fim, você vai pedir mesmo a Deus, você vai rogar a Deus pela pessoa, vai interceder por ela. E quando você vai entrevistar, no quinto ponto, que seria a entrevista novamente, a gente pode fazer perguntas para essa pessoa. Como é que você está se sentindo? Valeu a pena a oração? E sondar através da resposta da pessoa se essa oração ela atingiu o alvo que a gente desejava. E por fim, a gente precisa dar acompanhamento. Por quê? Porque a maioria das vezes a gente ora e a gente intercede por uma pessoa, mas essa pessoa sai dali meio que desorientada. Então, se nós oramos segundo a direção de Deus, certamente Deus, Ele vai lhe dar uma direção, e você vai encaminhar essa pessoa para um discipulado, para um acompanhamento, para que ela tome algumas decisões na sua vida, e que essas decisões sejam acompanhadas, para que a mudança também aconteça na vida dessa pessoa, através daquilo que Deus está dizendo para ela, que ela precisa fazer. Então, é algo muito, muito importante, que o Senhor, querido, nesse novo tempo aqui, falando de oração, que inaugure um novo tempo na sua vida, na minha vida, quanto ao respeito da nossa vida de oração, em nome de Jesus. Eu quero te desafiar a mergulhar nesses dias, nessas semanas que virão, para que você possa experimentar juntamente comigo, né, um crescimento maravilhoso, e que você tenha uma vida de oração cheia de vitórias, em nome de Jesus. Eu quero encaminhar para você aqui as semanas que seguirão. A primeira semana que nós vamos ter, o primeiro estudo, eu quero passar algumas tarefas importantes para que você faça. Essas tarefas serão encaminhadas por WhatsApp para vocês. Memorize Mateus capítulo 9, os versículos de 9 a 13. Então, a cada semana nós vamos ter um texto para memorizar. Então, o primeiro é Mateus capítulo 9, versículo de 9 a 13. Estude Mateus, né? Além de memorizar, estude esse texto de Mateus capítulo 9, de 9 a 13, e anotando pelo menos 3 novas ideias a respeito da oração. Amém? Faça pelo menos um diário espiritual sobre essa passagem, e estude também os 2 primeiros capítulos da Hope McDonald. Jesus ensina-nos a orar. Amém? Que o Senhor te abençoe, que essa semana seja uma semana maravilhosa, que a sua vida de oração torne poderosa em Deus, que você aprenda, que você cresça, e que o Senhor te abençoe em todo o seu caminho, em nome de Jesus. E até a próxima semana, se o Senhor nos permitir.